Sentar. Meus amados, uma vez mais louvamos a Deus por essa rica e preciosa oportunidade. Deus está nos dando no dia de hoje, mais uma vez. O pastor foi tremendamente usado pela graça de Deus. O pastor Joey voltou pela graça de Deus da boate, né? Graças a Deus. Deus, irmão, agora pegou. O senhor cantou, acabou. Meus irmãos, eu queria continuar dentro de uma passagem também, dividir aquilo que estava sentado ali e veio ao meu coração, quero trazer a você. Gostaríamos de falar sobre os fatores da graça. Continue, Felipe, para nós aí, por favor. Os fatores do porquê da graça, quero passar bem rápido, que já foi falado dessa parte, porém vamos estar falando dela com algumas passagens bíblicas, pois gostei muito uma frase que o pastor César fala incansavelmente, conforme está escrito, né? Porque conforme está escrito é a fórmula que isso vai acontecer. Tirando disso, são deduções. Se você estiver debaixo de uma visão da graça de Deus perfeita, com certeza será bem sucedido, caso contrário, não se cumprirá. Porém, aquilo que está escrito, a Bíblia, ela tem um teor de ela própria se explicar. Então, dentro disso, nós temos o porquê da graça. Primeiramente, número 1, nós temos o porquê que a graça, qual foi a necessidade da graça. Está em Romanos 3:23, que está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para esta necessidade, a necessidade da graça é revelada pelo fato de que todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus, e somente pela graça de Deus podemos ser reconciliados e restaurados à sua presença. O único fator que Satanás queria repetir na nossa vida, e tenta repetir todos os dias, é que nós sejamos destituídos da presença e da graça de Deus. O maior fator, o maior trabalho do inferno contra a sua vida, minha vida, é que nós sejamos destituídos dessa presença, como ele também foi. O segundo fator da graça foi como a graça foi instituída, a oferta pela graça foi Cristo Jesus, que está em Efésios 2:8, que está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. Fé e graça andam juntas, não tem como separar esses dois valores. E isto não vem de vós. Primeiramente, nós entendemos que isso não vem de nós, é um dom de Deus, este amor que veio com o amor ágape, o amor sem nada em troca, pelo contrário, expressando a sua legitimidade pelo amor de Deus. Não vem de obras, também não é quem trabalha mais ou quem trabalha menos, ou quem faz mais ou quem faz menos. Obras são outra área. Nós não podemos associar salvação com obras, para que ninguém se glorie, porque a própria Bíblia diz que ele deu 1 talento, outro ele deu 3, outro ele deu 5. O grande problema é quando nós vemos o que ganhou um só, como ele se comportou. E toda pessoa que não faz a obra de Deus, ela vira um poeta. Você já viu isso? Quando o Senhor chegou do lado dele, ele já começou dizendo: o Senhor grande que semeia onde não colhe, colhe onde não semeia. Por quê? Para tentar apresentar uma desculpa diante de Deus, por não estar fazendo, exercendo aquilo que Deus pôs na mão dele. Ele se torna com palavras bonitas e poucas ações, porque quem trabalha faz e fala menos. Quem não faz, fala muito e exige demais. Então, dentro disso, nós vemos ali a exemplificação que não é pelo seu talento, não é pelo seu trabalho, não é pela sua capacidade, não é pela sua sabedoria que você vai ser salvo. É exclusivamente pela graça do Senhor Jesus na nossa vida. Então, dentro disso, nós vemos também outro fator da graça. Como que a graça ela foi ativada? Ela foi ativada através do sacrifício
de Jesus na cruz do Calvário. 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, não pecados dele, mas os nossos pecados. E por isso que Ele gritou na cruz do Calvário: meu Pai, por que me abandonaste? Porque Deus não queria olhar, contemplar o pecado sobre a vida dele. Deus, naquele momento, Ele estava com todos os meus e seus pecados sobre Ele, aonde o céu, Ele se sentiu abandonado, porque ali Ele sentiu exatamente o peso do nosso erro, da nossa condenação sobre Ele. E sendo assim, está escrito sobre Ele os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas feridas foram sarados. Duas promessas, tanto de a cura física quanto a cura espiritual. Explicação: Jesus, em seu sacrifício na cruz, levou sobre si os meus e os seus pecados, para que pudéssemos ser libertos pelo poder do pecado. Pecado, existe poder sobre ele. Pecado não é uma coisa que você deixa dele sozinho, se não é a ajuda expressa do céu na nossa vida. Nós, para mudarmos, o próprio pastor falou eloquentemente aqui, porque existe na nossa raiz a sensibilidade muito mais fácil para a maldade do que para a verdade. É muito mais fácil você ser mal do que ser bom. É muito mais fácil desobedecer do que obedecer. É muito mais fácil não aceitar do que aceitar. A nossa natureza, ela vai completamente contra tudo que a Bíblia ensina de bom. Sim ou não? Sim. Alguém apanha e vira outra face já em seguida e fala assim: ah, eu gostei de um tapa, dá o outro agora aqui do outro lado, só para ajudar a endireitar o carro. Pelo contrário, dá um tapa, vai lá exercer esse versículo, pega o irmão que está do lado aí, exerce esse versículo, dá um tapinha na direita dele para você ver. Não sou bobo. Se ele já não reage com a esquerda de volta dizendo: recebe a glória. É a natureza humana, está em nós intrínseco isso. E para isso, como que foi feito? Para que a cruz? Por que o sacrifício? Para o número 4 acontecer a reconciliação com Deus. Porque estávamos afastados, estávamos fora, estávamos tirados da presença de Deus. Quando nós somos tirados, por isso, não pense que podemos nos apresentar de qualquer forma diante de Deus. Deus não aceita qualquer coisa. Eu costumo dizer que Deus é um Deus detalhista. Esquecemos que nós servimos um Deus detalhista. Hoje, graças a Deus, amenizou isso demais no nosso meio, mas na minha infância eu via demais, os irmãos chegavam e não se preparavam, chegavam diante lá da igreja e falavam: é para a honra e glória do Senhor, vai dando glória, irmão. Não tem como dar glória. Deus não aceita qualquer coisa. Deus aceita o que fazemos de melhor, porque o melhor seu, Ele está vendo o seu coração. Isso também age na área da oferta. Oferta, Ele não estipulou a quantidade, Ele estipulou o ato. Ele estipulou: essa mulher me deu tudo, e esse aqui que está me dando isso, podia me dar muito mais e está me dando menos. Menos que uma moeda, sim, por quê? Porque não é o tudo dele. Então o seu tudo é diferente do meu tudo. Por isso que Deus nos trata em particularidades. Nós precisamos entender que somos particulares com Deus. Deus vai te tratar igual. Meus amados, não tenta fazer o que o outro faz, vai dar ruim. Faz o que Deus te chamou para fazer. Amém. E no que Deus te chamou para fazer, Deus vai te exaltar naquilo. Faz aquilo que Deus determinou para a sua vida. Procure o seu melhor. Procure a crescer naquilo que Deus colocou na sua vida. Porém, através do sacrifício da cruz, houve a reconciliação. Onde está? 2 Coríntios 5,19, que nos diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. O plano de Deus era para trazer o homem para Ele mesmo. Ele fez o plano perfeito para trazer o homem para a sua presença. Mas para você entender a soberania de Deus, a soberania dele é tão grande que, como foi dito aqui, com muita sabedoria, antes que tudo existisse, ele já tinha desenhado esse plano. Por isso que nunca o nosso Deus vai ser pego de surpresa. Nunca pense que você está passando, agora Deus saiu do controle. Não, Ele não sai do controle. Ele já sabia o que ia acontecer, Ele já sabia o que íamos passar, Ele já sabia o que ia se proceder, e por causa disso, Ele já fez um plano. Então, por isso, toda situação que você passar, guarde no seu coração: Deus já fez um plano da resposta daquilo que você está passando. Ele fez o próprio plano para Ele.
enganado não foi Deus, enganado foi o diabo. Porque quando o diabo foi induzir a mulher, diga-se de passagem, o pastor disse, quem pagou o bill foi Adão. Isso nos diz muito da comunicação com o outro. Aquilo que você sabe da verdade, fale dentro da tua casa, fale para os teus filhos, fale para a tua igreja, porque senão vai trazer prejuízo para você mesmo. Porque se você não ensinar aquilo que Deus te deu e não passar para o próximo pode errar. De repentemente, eu nunca tinha ouvido isso, e quando ele falou, minha mente falou assim, de repentemente, se Adão tivesse aconselhado a sua esposa dizendo, se alguém falar para você, diferente do que eu ouvi, de repentemente nós não estávamos nessa situação de hoje. Poderia ter existido pecado. A mulher poderia ter falado, não, meu esposo já me avisou. Meu esposo me disse que se alguém falasse isso, ia contra aquele que nos chamou, mas ela não sabia. Por isso ela deu atenção, por isso ela ouviu a indução para o pecado. E muitas vezes nós achamos que pecado é só grandes pecados. Não, dar ouvido para a serpente também é pecado. Sim. O primeiro pecado foi dar ouvido. Se não ouvisse, não existia o sentimento. Então, a porta da alma que o inimigo usou na vida dela foi a audição. Dentro disso, nós vemos que ele nos reconciliou através da obra de Jesus Cristo na cruz. E nos reconciliou para consigo mesmo. E ele oferece o ministério da reconciliação, trazendo de volta a comunhão com ele, em Cristo. Deus não imputa mais os nossos pecados, mas oferece o perdão e a restauração. Tem pessoas que vivem na síndrome, achando assim, meu Deus, será que Deus me perdoou? Será que fui perdoado mesmo? Será que Deus se esqueceu do que eu fiz? Muitas vezes é obreiro, está na frente, está pregando e a mente está lutando contra aquilo, dizendo, será que eu fui liberto mesmo? Será que eu não estou progredindo por causa disso? Ei, dou um recado para você biblicamente. Se ele te perdoou, está perdoado. Amém. Dentro disso, o perdão dos pecados, a garantia, Colossenses 1, 13 e 14. E ele nos libertou do império das trevas. Aonde estávamos? Estávamos em trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E que temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Por meio de Jesus, fomos libertos do poder das trevas. Vou repetir para você. Por meio de Jesus, fomos libertos do poder das trevas, transferidos para o seu reino como filhos de Deus. Nele encontramos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Se você for diante de uma corte hoje e encontrar uma criança e dizer assim, eu quero pegar esta criança e quero adotar, a primeira coisa que vai ser feito, quando for ser transferida essa criança para você, é a inclusão do nome da sua família nele. Segunda coisa, quando você tiver esta criança, independente da etnia dela, independente da onde ela veio, à medida que você assinar este papel e dizer que ela está adotada, esta criança começa a ter os mesmos direitos dos seus filhos que nasceram de vocês. Os mesmos. A diferença é somente que existe o pai biológico e o pai que cria, e agora o pai que vai criar vai dar os mesmos direitos para esta criança. Não sei se você entende o que está escrito na Bíblia. Somos adotivos do reino dos céus. Vou repetir para você. Somos adotivos do reino dos céus. O que isso quer dizer? Os mesmos direitos que o céu teve para o passado, o céu tem para a sua vida aqui nesse dia de hoje. Você foi adotado, você foi comprado, você foi, e foi muito bem dito aqui, que todo testamento em vida, ele só entra em ativação se quem assinou esse testamento morrer. Se tiver em vida, não acontece, porque só entra em vigor depois de quem assinar falecer. E toda a carta que ficou escrita para nós, ele morreu, mas ele também ressuscitou e está aqui no nosso meio hoje. A reconciliação em Cristo. Somos salvos pela graça, Efésios 2, 4, 5. Mas Deus é rico em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mais uma vez, aqui a Bíblia está nos ensinando que a salvação é pela graça. Deus é rico em misericórdia e amor. Nos salvou pela sua graça, mesmo quando estávamos espiritualmente mortos devido aos nossos pecados. Ele nos deu vida com Cristo através da sua graça.
E sendo assim, nós começamos a exercer uma nova vida em Cristo. Isso está onde? Em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que se fez tudo novo. Pastor, então sendo assim, se eu estiver, depois que recebi essa graça, eu estou tendo as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, os mesmos dilemas, não está certo, meu amado. Porque quando aceitamos a Jesus, primeiro Ele nos liberta, segundo Ele nos perdoa e nos liberta, duas palavras juntas. Sendo disso agora, estamos e nos tornamos seguidores de Cristo, somos transformados em novas criaturas, e por isso te dou um conselho. 2 saiu para ir ver uma terra prometida. Todos nós temos promessa. Espias foram ver a terra, levaram aproximadamente 2 semanas, 15 dias, 17 dias, aí vai virar briga de data. Fica à vontade, mas praticamente foram 17 a 22 dias ou 2 semanas. Fique à vontade. Agora, para o mesmo caminho, para o mesmo destino, para a mesma rota, para a mesma promessa, saiu milhares de pessoas. E levaram quanto tempo? E muitos ainda não chegou. Tem pessoas que estão dando em volta do monte. Está passando todos os dias. Era apenas virar para a direita. Era apenas olhar para o rio do seu lado e cruzar ele. Já estava começando a rota para a terra prometida. Mas Deus cerrou a rota. Por quê? Porque saíram e fizeram aquilo que desagradou a Deus. A primeira coisa que o povo fez foi comparar a primeira circunstância que estava passando de adversidade e relembrar que era melhor o estado que eles estavam. Quantas pessoas diante da promessa de Deus estão tendo essa atitude? Deus está te propondo algo novo para mudar a sua vida. E por causa da primeira adversidade, você está se relembrando do que passou e olhando para trás e dizendo, será que se eu tivesse ficado lá atrás, tinha dado certo, ao invés de estar aqui hoje? Eu venho te dizer não, porque a promessa de Deus, ela prevalece e Deus faz muito mais do que você imagina. Dentro disso, nós somos a nova criatura, a promessa da vida eterna, para que, sendo justificados pela graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3,7. Para quê? Por que da graça? Porque aqui, após aqui, temos uma vida eterna. A pergunta é, onde vamos passar a nossa vida eterna? Pela graça, vamos passar a eternidade com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e todos aqueles que fizeram parte da história da Bíblia que nós estudamos. Dentro disso, a graça nos capacita. 2 Coríntios 12:9 disse-me, a minha graça te basta. Esse é forte. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei as minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Este versículo, apóstolo Paulo estava numa condição pedindo para Deus, tira de mim este espinho da minha carne. Tira de mim aquilo que me machuca. Tira de mim aquilo que me limita. Tira de mim aquilo que que está me doendo. E Deus olha para ele e fala para ele, não, a minha graça basta sobre a sua vida. Por quê? Porque eu me aperfeiçoo na sua limitação. Porque não é pelo seu mérito, não é pelo que sabes, não é pelo que faz, mas é o meu poder que te capacita todos os dias, Paulo. Sabe o que eu venho te dizer para você? Muitas das vezes nós falamos, Deus, tira esse espinho de mim, arranca isso, arranca essa impossibilidade. E Deus está falando, não, essa aí vai ser a ferramenta para que a minha graça seja dispensada sobre a sua vida. Aqui, estou correndo porque eu vou chegar num ponto muito interessante. A graça que Jesus nos concedeu ao morrer na cruz é a manifestação do amor incondicional de Deus. E Ele nos oferece perdão, reconciliação, justificação, salvação. Tudo de uma forma gratuita e imerecida. Dentro disso que nós estamos ouvindo pelos 2 grandes homens da palavra de Deus aqui, muito bem eloquente, antes, depois da criação, detalhes. E eu estava ali sentado e uma das maiores promessas da graça para o dia de hoje, uma das maiores promessas da graça para a atualidade do dia de hoje, nós começamos ali ver em Atos. O que a graça nos trouxe? Além do perdão, o que a graça nos trouxe?
além da regeneração, o que a graça nos trouxe, além de tudo que estamos ouvindo. Um grande fator que a graça nos trouxe começa ali quando Atos, a igreja está reunida. Por quê? Porque os discípulos andaram com a graça. Os discípulos andaram todo momento com a graça. Os discípulos estiveram com a graça. Viram não só a manifestação da graça, mas viram o atuar da graça. Viram o milagre da graça. Eles andaram com Jesus. Eles viram Jesus. Eles compartilharam Jesus. Eles foram ensinados pelo melhor pastor, pelo melhor professor. Eles foram ensinados pelo melhor homem que a terra pôde registrar. A própria graça pregou para eles. E sabendo disso, sabendo deste fator, o próprio Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ressuscitando passou um período com eles aqui. E agora, estando um período com eles, após ressuscitar, está chegando o momento que ele vai regressar para onde ele veio. De onde ele veio. Só que ele sabendo que mesmo ele pregando para os seus discípulos, ele mesmo ministrando para os seus discípulos, ele mesmo ensinando, teve discípulo que negou, teve discípulo que traiu, teve discípulo que quase desistiu. O maior exemplo, Pedro. Pedro sempre andou com um plano B no bolso. Como o senhor prova isso? Pedro era o primeiro homem sempre a se manifestar quando Jesus falava alguma coisa, mas na primeira adversidade séria dele, o que ele fez? Negou e voltou para o mesmo ponto de onde ele saiu. Jesus achou ele pescando. Jesus achou ele em pesca. Só que quando ele negou Jesus, o primeiro sentimento que ele teve foi voltar lá na pesca da onde ele saiu. Quantas pessoas nós andamos com plano B no bolso? Se Deus fizer dessa forma, eu continuo. Se Ele não fizer, eu volto ao ponto da onde eu saí. Dentro disso, nós começamos a entender que Jesus, a própria graça que Ele manifestou aos seus discípulos, agora Ele começou a dizer para os discípulos: ei, não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Quando a graça começou a ser assunto aos céus, e agora estaríamos totalmente na base da fé, porque os discípulos, a fé dos discípulos era um tipo de fé, a nossa fé é outra. Por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Se nós estivéssemos aqui com Jesus pregando hoje na Ebol sobre a graça, seria uma forma. Nós estamos ouvindo homens ilustres pregarem, só que tudo que eles estão falando é pela fé que vamos captar, é pela fé que nós vamos gravar. E Jesus, sabendo disso, ele falou: agora tem um porém, eu estou indo, mas eu vou deixar um com vocês. Eu vou subir, mas eu vou deixar um com vocês, porque eu sei que se eu deixar vocês sozinho, vocês não vão conseguir, vocês não vão prosseguir, vocês não vão atingir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou subir, eu estou indo preparar moradas. Tem gente que fica preocupado com a casa própria aqui. Deixa eu te dar uma notícia para você. Você já tem uma mansão paguinha. E a casa é bonita, porque o construtor é especialista em construir mansão celestial. Já existe nele. E ele deixa um comando para a igreja. Ele começa a dizer: olha, eu estou indo para o Pai, a graça manifesta a terra, agora está indo ao Pai. Mas tem um porém, os discípulos andaram com a graça e vendo a graça, contemplando a graça ministrar. E Jesus nos deu algo maior do que ele deu para os discípulos. Como assim, pastor? A graça que estava externa sendo apresentada, agora ele fala: eu vou pegar o meu espírito, deixar com vocês, para andar do lado de fora? Não, para andar dentro de cada um de vocês. Nós precisamos entender uma coisa: eles estavam andando e vendo a manifestada a graça do lado de fora, estavam vendo Jesus fazer os milagres. Olha a responsabilidade da igreja de hoje, muito maior. Jesus disse para os seus discípulos: veja como eu faço, praticando o milagre, mostrando o milagre. Agora ele pegou essa missão
para a igreja no dia de hoje e jogou para nós dizendo assim: olha, os discípulos andaram comigo e viram eu fazer, mas eu vou colocar o meu espírito em vocês, e a partir de agora quem vai fazer é cada um de vocês. Eu vos dou poder, eu vos dou autoridade, eu vos dou o que eu tenho, eu vos dou o que vim mostrar, eu vos dou a autoridade no meu nome, eu vos dou autoridade no meu sangue, eu vos dou autoridade para a igreja. E já deixo um recado para o adversário de vocês, que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Ele pode até pôr a porta. Eu acho tão interessante que Jesus usou a porta, e para Pedro ele deu o quê? Para Pedro ele deu o quê? Ele falou assim: para cada porta que o diabo colocar no seu caminho, eu já coloquei a chave na sua mão. Para cada porta que ele colocar e fechar, você já tem a chave da autoridade na tua mão. Você já tem a chave que abre a porta do impossível. Você já tem a chave que abre a porta da salvação. Você já tem a chave que abre a porta do céu. Você já tem a chave da porta que eu tenho. Você já tem a porta da chave do revestimento. Você já tem a porta para desfazer as obras do maligno. Irmão, sozinho você não vence. Sozinho você não vence. Sabendo disso, agora, subindo aos céus, toda a graça que está sendo explicada para nós. O que foi pós-graça? Pós-graça estavam todos reunidos. Diz a Bíblia que todos estavam reunidos em um só lugar, como no dia de hoje, numa festa chamada Pentecoste. Muitas vezes o pentecostal, entendemos que Pentecoste era um grande congresso do Espírito Santo. Não, aquilo ali é uma festa que os judeus iam oferecer seus grãos e suas ofertas a Deus. Estavam todos ali, reunidos no mesmo lugar. Parece escola bíblica. Reuniu todo mundo. Só que alguns foram ficando, e alguns indo embora. Então significa também, infelizmente, muitas das vezes, alguns desistem. Desistem por quê? Porque não permaneceram no propósito. Deus tem um propósito e um tempo determinado para cada um de nós. Dentro disso, agora, nós vemos a manifestação da graça como? O que Jesus disse: eu enviarei aquele que estará convosco todo momento. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a palavra de Deus em Atos 2:3 começa a dizer: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. O que estava acontecendo ali? Aquele que Jesus disse: eu vou ir, mas eu vou deixar um com vocês. Eu andei de fora, esse vai andar de dentro. Eu fiz um milagre, agora é você que vai ter a responsabilidade. Eu preguei sobre a salvação e mostrei, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora é você que vai pregar esta verdade, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu mostrei para vocês como agradar ao Pai. Sempre Jesus jogava a glória para o Pai. Mostrei para vocês que não é glória de vocês. Mostrei para vocês que não é vocês quem fazem. Mostrei para vocês que sempre reflita a glória para o Pai. Jogue para o Pai, jogue para o céu. Fale que é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mostre que Ele é o verdadeiro. Mostre que Ele é o grande. Mostre que Ele é o poderoso. Sabe o que aconteceu? Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. O mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro que desistiu, o mesmo Pedro que Jesus chamou a atenção dele várias vezes, que abria a boca, era só briga, era só contenda, era só detalhe. Pedro fazia alguma coisa até na hora de querer mostrar ali no Gólgota a sua fidelidade. Jesus cortou a orelha do soldado e Jesus: não, Pedro, não é assim. Pedro pegou a orelha e colocou de volta no soldado. Este mesmo homem agora, depois que recebeu esta graça embutida através do Espírito Santo na vida dele, quando abriu a boca, mais de 3.000 almas aceitou naquele momento. Sabe o que eu vim dizer para você? Abra para que esta graça que está sendo pregada muito gloriosamente aqui pelos pastores, muito com detalhes para a sua vida. Você está aprendendo dados, como, quando, qual a forma, mas tem uma promessa vigente para 2024. Tem uma promessa vivente para a igreja em 2024, que é o poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Olha para o seu irmão e diz assim: existe uma autoridade de Deus para a sua vida. Toda esta graça nos levou a este ponto: ter o Espírito Santo em nós. Sabe o que você tem na sua vida? A presença do Espírito Santo na sua vida. Ei, precisamos tomar posse dos direitos que a igreja nos exerce.
precisamos tomar posse. A presença dele agora, somos o templo. O próprio Jesus disse: eu não habitarei mais em templo feito por mão de homem, mas pela mão do meu Pai. Carregamos em nós a marca digital. Eu acho tão interessante que quando nós vemos que Deus formou, Deus não criou, Deus formou o homem do pó, criou o pó, mas o homem foi formado. Deus formou o pó com a mão. O que ele fez? Eu estou colocando as minhas digitais nesse pó. Estou colocando a minha marca nesse pó. O homem vai ter a minha digital nele, formado por mim. Ei, você entende o que Deus fez em você? Você é um plano perfeito de Deus para esta atualidade. Tudo que você está aprendendo hoje da graça, a graça nos leva a este ponto. Qual o ponto? A fase que estamos vivendo hoje na igreja, através da unção do Espírito Santo de Deus. A maior arma que o inferno quer usar para a atualidade se chama incredulidade. É verdade. Então, expressão corporal não é autoridade, é alegria. E uns têm, outros não têm. A pessoa que senta e chora sente a mesma presença de Deus do que corre, do que grita, do que se acena. Isso são expressões de louvor ou de gratidão. E cada um Deus faça da forma que deseja. Uma vez eu vi um rapaz correndo com uma cadeira em cima da cabeça dentro da igreja. E aí o outro foi perguntar para ele e dizer assim: rapaz, você não acha que é demais não? Ele falou assim: você não sabe de onde Deus me tirou? E eu conhecia a história desse rapaz. Era um traficante, viciado em cocaína no sul da Flórida. E a forma que ele achou de se expressar, então isso é expressão. Mas o mesmo que senta, que chora, que fica quieto, que cala-se, o mesmo que corre, o mesmo que bate palma, isso nós estamos falando de expressões. Eu não estou te falando de expressões, eu estou te falando de autoridade de Deus na sua vida. Autoridade através do Espírito Santo de Deus. O que é que eu quero te dizer hoje? Eu estava sentado ali e veio no meu coração essa palavra tão forte. Eu falando: Senhor Deus, o Senhor falando eloquentemente através do ensino que o Senhor depositou na vida dos pastores. E veio o meu coração dizendo: mas também existe o que a graça gerou para a igreja: autoridade. O que a graça gerou para a igreja? O Espírito Santo de Deus habitar em nós. O que a graça gerou para a igreja? Aquilo que Cristo delegou para a nossa vida. Porque você tem que pegar tudo isso que você está aprendendo aqui no Ebol e exercitar na sua vida através de autoridade da palavra de Deus genuína para a igreja e para aqueles que você pregar. Precisamos guardar, esconder. Se está escrito que tem que esconder, significa que se você não esconder o que você está aprendendo aqui, daqui 2 horas o inimigo pode roubar da tua alma. Mas se você esconder no seu coração, para não pecar contra ele, a graça de Deus estará sobre a sua vida, a autoridade de Deus estará sobre a sua vida, o mover de Deus estará sobre a sua vida. Meu amado e querido irmão, a fé é viva, a fé não é morta, a fé não é só histórias, a fé é viva em nós. Nós escutamos a palavra de Deus, escutamos os ensinamentos, a nossa alma vibra de ouvir tudo que Jesus fez por nós, todos os ensinamentos que estão dados aqui para nós. A nossa alma mexe de saber como Deus tinha um plano perfeito, como Deus criou, como deve se exercitar, como deve se aplicar. A nossa alma tem que estar escondendo este tesouro, porque na atualidade de hoje, quando você sair daqui e voltar para a sua igreja não será mais a mesma, porque foi alguém que está entendendo a graça, está indo alguém que está entendendo a autoridade, está indo alguém que está entendendo o que Deus tem para cada um de nós. Porque o que nós precisamos é tomar posse da verdadeira identidade que a graça tem para a nossa vida. Não podemos viver um dia a dia vazio. Quantas pessoas, em 1950 Deus fez isso na minha vida, em 1980 Deus fez isso na minha vida, 1985 Deus fez na minha vida, 1900 e não sei quando Deus fez na minha vida. Minha pergunta para você é: o que Deus está fazendo hoje? O que Deus está fazendo hoje? O que Deus está exercitando hoje? O que a graça está fazendo na sua vida hoje? O que deixou, a Bíblia deixou para a sua vida está exercitando hoje para você? É essa graça que nós precisamos ter na nossa vida. Para isso que Deus chamou uns para ensinar, outros para pregar, outros para pastorear, outros para fazer a sua obra. Por isso eu estou te dizendo,
O motor perfeito da graça é quando todas as engrenagens entendem que não existe engrenagem maior ou menor. Existe um motor que está sendo trabalhado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus em favor da igreja. Por isso, olha para o seu do lado e fala assim: você é uma engrenagem muito importante. Corta os seus 2 dedinhos do pé, o mais feio que você tem para você ver. Ninguém vê ele. Está no pé. O do canto é o mais feio, o que nunca fica direito. Entorta para o lado. As mulheres tentam dar uma disfarçadinha, mas a gente que só anda de sapato não adianta. Você tira e você fala: tadinho dele, né, rapaz? Entorta mesmo. Tira ele. Para você ver o que vai acontecer. Nunca mais você anda reto. Ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda. Mas reto, nunca mais você vai andar. Nem que você seja o dedinho, o minguinho do pé. Deus tem um plano para a sua vida. Tira você para você ver. Não anda mais reto. Fazia parte. Para finalizar, a graça disse: vós sois o sal e a luz. Você já viu? Você já foi no mercado e vê lá grande promoção do sal. Hoje, nunca. Você já viu? Já foi no mercado que o sal está em destaque? Também não. Não sei quanto é você, mas toda vez que eu vou no mercado, tem quase que agachar para pegar o coitado. Está escondido. Pode ser o melhor chefe de cozinha, pode ser o homem mais gracioso na terra, formado em alimentação e gastrostomia. Mas tira o sal do alimento dele para você ver. Pode ser o melhor chefe, o melhor prato. Hoje foi muito gostoso ver ali as pessoas. Nossa, que comida gostosa. Quem estava lá no meio sem ninguém saber? O sal. A irmã que esquecesse aquela pitadinha. Agora toma cuidado que sal demais levanta a pressão. E a pessoa quer ser demais. Quando vai demais, você começa a trazer hipertensão na igreja. Você começa a trazer pressão demais para o pastor, pressão para a igreja. E aí que eu vou ser? O que eu tenho? Vai, e que dia que chega o meu reconhecimento? E quanto que eu vou ser? Ei, deixa eu te explicar para você. Você é importante no tempo e no planejamento de Deus para a sua igreja e para a sua casa. Dentro disso nós vemos que o elemento principal, o que Deus nos fez? Um elemento principal, que ainda que não está aparecendo, sem ele faz falta. Sem você o reino de Deus faz falta. Sem você não podemos. Sem você não tem como. Por quê? Porque você é a dosagem para esta geração. Você é a dosagem para o lugar que você está. Você é a dosagem de sal que Deus levantou. Ou em Califórnia, ou Kansas, ou na Flórida, ou em Hartford, ou na Geórgia, em Atlanta. Ou dependendo de aonde você está, Deus te colocou lá. Porque você é a dosagem para aquele lugar. E tem um anúncio. Não tem como fazer sem você. Por quê? Não, pastor, mas lógico que Deus levanta outro se você não quiser. Mas Deus tem a dosagem para você. A capa de José não serviu em nenhum dos irmãos dele. Nenhum. Todos testaram. A conclusão foi: põe sangue e devolve para o pai. Porque é dele. Existe a obra da graça de Deus através de você. O que eu quero concluir com essa mensagem te dizendo? A maior virtude, o maior presente que temos desta graça que está sendo ensinada a nós é a atuação do Espírito Santo de Deus através da sua igreja. É Ele que convence o homem do pecado. É Ele que convence o homem do juízo. É Ele que convence o homem da vida vindoura. E o nosso papel é estar com Ele, fazendo a obra de Deus e chamando o Espírito de Deus. Me ajuda, Espírito Santo me levanta, Espírito Santo me unge, Espírito Santo. Irmãos, eu cresci numa igreja. E as crianças que estavam de joelho ali orando, falando: Senhor, batiza, 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 batiza. E o pastor falando: é um selo, é uma promessa para você. E as crianças: batiza, 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 batiza. Batismo com o Espírito Santo. Aí vinha: e agora? Não, agora você vai estudar a Bíblia, para Deus te usar na palavra. E agora? E agora você vai buscar os dons de Deus, estudando a palavra de Deus, para você crescer na palavra. Aí eu te pergunto, como obreiros que somos, quais os desejos que temos no nosso coração?
Qual o desejo mais vigente que você tem no seu coração? Será que as circunstâncias da vida já não estão te dizendo para você assim, ó, é melhor ficar mais quieto do que correndo? É melhor ficar mais parado do que andando? É melhor fazer menos do que mais? Deixa eu te explicar para você. Deus levantou esta bola aqui para você ser ministrado através da graça. Para te lembrar você quem foi que fez este chamado. Te lembrar quem foi que te chamou, o preço que Ele pagou. Você não foi preço humano. Você foi preço da preciosidade do céu, o Filho do Deus vivo. Para nós estarmos aqui hoje, um alto preço foi pago, um alto projeto foi desenvolvido, um alto projeto foi criado, para chegar no ponto de hoje, para nós estarmos aqui, ouvindo da graça. E também tem uma coisa, muitas das vezes nós nos sentimos assim, pô, me deixou só, me abandonou, me largou para trás, olha só o que aconteceu. Isso é o homem quem faz, porque o céu disse, eu vou deixar um que estará com você todo momento que você estiver. Levantou, está com você, deitou, está com você, vai andar, está com você, vai trabalhar, está com você, vai participar, está com você, vai passear, está com você, vai brincar, está com você, aonde você for, Ele está do teu lado, Ele está na sua vida, dizendo, a graça está sobre você, a graça está sobre você, a graça está sobre você, a minha graça está sobre a sua vida. Levante-se por gentileza. A Bíblia diz que estavam reunidos. Já estamos em concordância que estamos reunidos no mesmo propósito. E eles, o que eles fizeram? Estavam ali falando da palavra, compartilhando. O que estamos fazendo? Compartilhando a palavra. E daquele momento em diante, o Espírito Santo veio e tomou conta do ambiente. E esse homem, o mesmo que foi tomado em Atos capítulo de número 3 agora, ele chega diante de um templo chamado Formosa. E chegou ali e viu um homem que anos era colocado na porta da igreja. Tem pessoa que acha que caridade é maior do que autoridade. Você acha que Pedro e João, na hora nona, indo ao templo, já não tinha visto aquele homem 38 anos? Sim ou não? Só que antes deste mover, de repente Pedro e João, eles próprios diziam, vamos ajudar essa pessoa. Mas a ajuda que as pessoas estão esperando de nós não é uma esmola, é a vida eterna. Naquele momento Pedro e João estavam voltando de um novo encontro. Novo encontro aonde o quê? Aonde eles entenderam que agora existe uma graça, uma autoridade sobre a vida deles. Virou para aqueles dois, não é que os dois estavam quebrados, não, e virou, eu não tenho prata e nem ouro. Não é isso que ele está dizendo. Eu estou quebrado, mas eu vou te curar. Não é isso. Ele está te dizendo, a primeira coisa que ele mandou fazer é o quê? Levanta a tua cabeça e olha para nós. Porque quando nós levamos esmola, as pessoas vão ficar assim. Quando nós levamos a glória, as pessoas vão ficar assim. Levanta a tua cabeça. Porque ele tinha aprendido a fazer cara de coitadinho. Era um business muito bom. 38 anos. Você acha que ele não foi... As pessoas levavam ele como mercadoria? Ó, baixa a tua cabeça, estica. Quanto mais baixa, mais esmola a gente vai levar. Se não tivesse lucrando ali na igreja, não levava para lá 38 anos, já tinha mudado de estação. Já viu pessoa que precisa de esmola ficar num lugar que não está ganhando nada? Ela está ganhando esmola todo dia ali. Estava rendoso. 38 anos de business. 38 anos de miséria. 38 anos. Só que tem um porém. Quem leva esmola, volta com a mesma capa todo dia. Qual a capa? Da vergonha. A capa de ser coxo. A capa de ser doente. Porque os doentes da época andavam com uma capa. Só que agora Pedro e João falam assim, levanta a tua cabeça, você não vai usar mais esta capa. Você não vai voltar aqui mais para pedir esmola. Pelo contrário, você vai voltar para entrar para dentro deste templo. Porque dentro do templo só podia entrar quem não tivesse defeito físico. Chegava na porta e tinha de parar. A graça nos tira de fora e nos coloca para dentro.
A graça pega as pessoas que estão lá fora, através de você, e traz para dentro. Muitos não entram, porque se acham que não pode, que o pecado é maior do que a salvação. Não, sabe o que acontece? Através da graça, nós precisamos entender que nós vamos lá fora pegar o coxo, o oprimido, nós vamos pegar aquele que está jogado lá fora, e vamos trazer para dizer: ei, é direito seu estar aqui dentro, é direito seu, mas não é esmola, é a autoridade do céu sobre a sua vida. As pessoas não querem mais esmola, as pessoas querem solução. E sabe quem Deus vai usar? Olha quem está do seu lado aí. Olha dentro do olho dele e fala assim: Deus vai usar você. Toda ferramenta, se não tiver a ajuda do Espírito Santo, ela é inválida. É a revelação da palavra. São dons que Deus vai dando. Deu o dom para o pastor César, deu o dom para o pastor Lira, deu o dom para o pastor Eugênio, deu o dom para os pastores, deu o dom para o seu pastor. Isso é dom que vem do céu. Sabe por quê? Porque através do Espírito Santo de Deus, Deus vai usar cada um de vocês. Pode olhar para o do lado e falar assim: anota meu telefone agora. E a hora que Deus me levantar, onde Ele vai me levantar, de repente, só no zap de vez em quando. Você tem que crer, desejar. Você tem que desejar o que Deus vai fazer através da sua vida. Sabe por quê? O inimigo pode dizer o que ele quiser ao teu respeito. Vai prevalecer o que Deus disse para a tua vida. Sabe que você pode olhar para o irmão que está do seu lado? Perdão pelo jeito pentecostal, mas meu amado, cresci vendo isso. E quem está falando para você, teve 3 dias morto no asfalto. Uma moto bateu na minha cabeça, abriu meu cérebro com 7 anos de idade, de 6 para 7. Cheguei no hospital, atestado, dizendo que está falecido, está morto, está acabado. E minha mãe, sabe o que ela fez? O médico falou assim: olha, a única coisa que dá para fazer é ver se doa esse coração, porque está batendo ainda 40 batimentos por minuto. Cérebro, a massa cefálica ficou no asfalto. Está morto. A minha mãe olhou e falou assim: assembleiana, legítima, coque e tudo mais. Eu falo para ela: tira esse coque, corta esse cabelo. Ela fala: deixa eu que Deus me usa assim. Ela pôs a mão e disse assim: Deus, o médico está dizendo que está morto. Só que o Senhor me deu uma visão quando eu estava grávida dele. Ele homem, de terno azul. E tem um porém, não estava no Brasil. O que vai acontecer? Aquela visão foi uma visão mentirosa? Ou eu vou enterrar meu filho e doar o coração dele agora? Diz ela que eu, na hora, abri o lado direito, que o esquerdo foi reconstruído. Quer ver depois? Veja aqui, orelha embutida, cabeça arrebentada. E graças a Deus que não ficou feio. Senão não tinha nem casado. Estaria pregando pela graça de Deus, mas solitário. Mas a graça de Jesus nos basta. Eu abri o olho e disse: mãe. Ela olhou para o médico e falou assim: não é para doar o coração, porque o plano de Deus vai prevalecer. Quem está aqui era para estar morto, acabado. Você era para estar morto, acabado. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nos levantou nessa tarde para estarmos aqui para dizer que somos planos perfeitos de Deus para a nossa vida. Você pode orar para o irmão que está do seu lado? Por gentileza, você tem 1 minuto para orar por ele aí. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Ei, é mentira do diabo que você vai parar, é mentira do diabo que você vai desistir, é mentira do diabo que não vai acontecer, é mentira do diabo que acabou, é mentira do diabo que não tem, é tudo mentira, porque o mesmo Jesus que está sendo pregado aqui, o mesmo Jesus que está sendo falado aqui, é o Jesus que está presente aqui nessa tarde para te dizer: o meu projeto está de pé. Alabaçou de canderebe candarabaias. Alabaçou de canderebe candarabassaia. Alabacanderebica, recebe esta presença. Alabacalabacanderebi roxerebi canderebia. Andai ossurebi canderebi alabassaia. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela vida, Senhor, do pastor César. Muito obrigado pela vida, Senhor, do pastor, ó Deus, que está ministrando para a nossa vida sobre a tua graça, numa profundidade. E ó Deus amado, muito obrigado também pelo teu Espírito Santo, que é resultado desta graça. E estamos aqui reunidos pelo Espírito Santo, estamos unidos pelo Espírito Santo, estamos aqui neste lugar porque a graça que reflete em Jesus Cristo na cruz do Calvário, a graça que reflete do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, a graça que reflete na nossa vida, é essa graça que está aqui hoje. Por isso somos livres, libertos, as algemas caíram, a condenação foi anulada, o projeto do inferno foi dissipado, o projeto do inimigo foi cancelado, o projeto que tinha sido de destruição foi revertido em cruz, em salvação, foi revertido, Deus, em salvação. E o nosso nome não está mais só escrito, Deus, no registro terrestre, o nosso nome está escrito no maior livro, o livro que está sobre todo o livro, aonde quando o Senhor vir chamar a tua igreja, uma verdade é, Jesus, que o mesmo Jesus que foi na cruz do Calvário é o mesmo Jesus que vai encontrar com a sua igreja, é o mesmo Jesus que vai, recebe renovo na sua vida hoje.